Ceará, tem a nossa querida companheira Fátima, do estado do Rio Grande do Norte, tem a nossa companheira Gleice, a nossa companheira do Paraná. Quem é que está faltando aí de senador? O companheiro Humberto, do estado de Pernambuco, e o companheiro Lindenberg, companheiro da Paraíba. Além disso, tem uma contade, já falei, a Vanessa, foi a primeira. Não tenho uma nominata aqui para saber o nome de todos os deputados estaduais, federais, os prefeitos que contribuíram, mas aqui é importante lembrar que tem duas personalidades. A companheira Luciana, presidenta do PCdoB no Brasil, e o companheiro Rui Falcão, presidente do PT Nacional, que deve estar aqui no meio. Mas eu queria dizer para vocês que tem uma pessoa que, além da água, é muito especial, porque tem uma coisa tão sagrada quanto a água, que é o companheiro Fernando Haddad, que foi ministro da Educação no meu governo, o governo da Dilma, e foi prefeito de São Paulo. O Rui Falcão ficou lá atrás, não apareceu aqui. Eu queria fazer agradecimentos. Como bom cristão que sou, eu tenho que sempre começar agradecendo a Deus. Eu acho que Deus, está aqui o nosso companheiro Rui Falcão, presidente do PT Nacional. Eu sempre acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque dia 13 de dezembro de 1952, eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe pegou 8 filhos, colocou embaixo do braço e resolveu ir embora para São Paulo para evitar que os filhos morressem de fome na cidade de Garanhuns. Na verdade, a cidade hoje chama Caetés, mas na época era subdistrito de Garanhuns. E eu fico sempre pensando que existe um ser superior, que existe uma coisa que transcende a capacidade de pensar, de imaginar e de enxergar de um ser humano normal. Porque sair da onde eu saí, chegar onde eu cheguei e virar presidente da República do Brasil é só com a mão de Deus e a mão do povo brasileiro que isso pode acontecer. Eu não esqueço nunca, Ricardo, eu estava fazendo um comício no Crato, nas eleições de 1989, no segundo turno, e peguei um avião com o doutor Miguel Arraes, que começou a me apoiar no segundo turno. E Arraes falava para mim duas coisas: ô Lula, você tem que fazer a Transnordestina e você tem que fazer a transposição das águas do Rio São Francisco. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu virei presidente da República, eu comecei a pensar, por que não fazer a transposição da água do Rio São Francisco? E naquele tempo era difícil pensar isso, porque é verdade que Dom Pedro II disse que daria a última joia da coroa para fazer a disposição. Não deu nem a última, nem a primeira, e não fez a transposição das águas do Rio São Francisco. Depois dele, todos os presidentes, até 2003, de alguma forma prometeram trazer água para o São Francisco, e essa promessa não saía do papel, porque tinha estados doadores e estados receptores, e tinha presidente que chegava aqui na Paraíba e dizia: eu sou favorável à transposição. Chegava na Bahia, a ACM era contra, ele dizia: eu sou contra. Chegava no Ceará, ele dizia: eu sou favorável à transposição. Chegava em Sergipe e dizia para o João Alves: eu sou contra a transposição. E assim a transposição era uma promessa feita de acordo com a conveniência. E vocês deverão se perguntar por que ela saiu.
Primeiro eu quero agradecer de coração um companheiro que está aqui, que é o companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, que foi o primeiro governador da Bahia que não foi contra a transposição das águas, que passou a defender a disposição das águas do Rio São Francisco. Ele está aqui, é ex-governador, está aqui com o atual governador. Eu quero agradecer ao companheiro Zé Alencar, meu saudoso vice-presidente da República, que teve a coragem de fazer o debate nacional, mostrando a necessidade de trazer a água. Quero agradecer, Ricardo, a um companheiro que eu tenho a maior lealdade, o maior respeito, e eu sei que a Dilma tem, o companheiro Ciro Gomes, que colocou o projeto embaixo do braço e fez. E eu sei a quantidade de brigas que o Ciro Gomes enfrentou. Eu sei o que foi enfrentar a discussão ambiental. Eu sei o que foi enfrentar a discussão com o Tribunal de Contas. Eu sei o que foi enfrentar a discussão com o Ministério Público. E o companheiro Ciro Gomes teve a coragem, teve a honradez de enfrentar o debate sem fazer cara feia e provar que o povo nordestino é o dono do Rio São Francisco e não apenas um ou outro estado da federação, que o povo tem direito à água para beber, para dar para os seus animais e para plantar um pé de alface, um pé de feijão, um pé de milho ou um pé de macaxeira. Eu quero agradecer a essa companheira que junto com o Ciro Gomes e outros companheiros do governo resolveram colocar o pé no barro para dizer: nós vamos fazer essa obra. Porque de vez em quando as pessoas ficam dizendo: mas ela vai custar caro, ela vai custar não sei da conta. Quando eu comecei, a gente começou a fazer o Bolsa Família. Sabe o que eles diziam, Ricardo? Eles diziam assim: o Lula vai dar dinheiro para pobre, para eles ficarem vagabundo. Tinha fazendeiro aqui no Nordeste que dizia: ele está criando vagabundos que não querem mais trabalhar na nossa fazenda. Até porque na fazenda de alguns fazendeiros o trabalhador não trabalhava, ele era tratado como escravo, e o Bolsa Família iria dar um mínimo de independência para eles. Eu lembro do debate que a gente fazia com a Globo. A Globo estava cheia de gente para dizer que era melhor fazer asfalto, era melhor fazer uma rodovia, era melhor fazer uma ferrovia. E eu dizia: se o povo comesse o cimento, eu ia fazer a rodovia. Mas o povo come feijão, arroz, pão, farinha. E a gente vai dar comida para esse povo. Porque quando ele tiver força, ele vai gerar produção, vai gerar crescimento na economia, e a gente vai poder fazer as estradas. Pois bem, e esse país teve um crescimento extraordinário. Pela primeira vez, esse povo pobre começou a ter esperança. Muita gente falava: finalmente começaram a lembrar de mim. Finalmente tem um governo que começou a pensar de verdade nas águas do São Francisco. E eu não pensei apenas de bonzinho, porque eu não sou letrado, não. Eu pensei porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu já carregava lata d'água na cabeça, já ia com o jumento buscar água no açude. E eu sei o que é colocar água barreta num pote, esperar a desgramada, sabe, coar, assentar. Quando assentava, colocava no outro, e depois colocava no outro, e a barriguinha era só de esquistossomose, cheia de fezes de vaca, de cavalo, de cabrito, de tudo. E era aquela água que a gente bebia. E foi assim que a minha mãe criou do filho. E eu sabia que o povo do Nordeste mais pobre tinha que ter direito a uma coisa elementar, já que o nosso corpo tem 70% de água, que o povo precisava de água limpa para se tratar. E tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. E eles agora dizem que não tem paternidade. Não tem paternidade. Se eles têm vergonha, nós não temos. Dilma e eu, Ricardo e muitos outros governadores, e vocês, nós temos orgulho de dizer: nós somos pai, mãe, irmão, tio,
primo e sobrinho da transposição das águas do Rio São Francisco. Temos orgulho. Você veja, eu vim para entrar na água, mas tinha tanta gente dentro da água que não me deixaram entrar, sobretudo fotógrafo. Não conseguia entrar na água. A Dilma, coitada, quase não vê água. Se eu não pego e encho da água e jogo para cima, ela não tinha visto a água. Mas a água está aqui, Dilma. Eu queria alertar vocês de uma coisa que vai acontecer. O fato da água estar aqui não significa que o problema está todo resolvido, porque está cheio de gente morrendo de seca na beira do Rio São Francisco. Está cheio de gente morrendo de seca na beira do açude. Então, o Ricardo Coutinho sabe que ele tem que continuar cobrando do governo federal, porque a água está aqui. Agora é preciso levar para a adutora, tratar a água e levar para a torneira de vocês na casa de cada companheiro nordestino. É preciso não permitir que um fazendeiro sozinho queira pegar uma bomba e ter água para irrigar a terra dele. Esse projeto tem compromisso com 290 comunidades de pequenos proprietários, de quilombolas, de índios, para que a água possa chegar, para ele plantar o mínimo necessário para ele comer. Esse projeto tem uma visão social. Por isso é importante a gente ficar alerta. O Eixo Norte está parado desde que essa mulher foi golpeada e tirada da presidência. E é preciso retomar o Eixo Norte. É preciso terminar os 5% que falta do Eixo Leste, para que a gente não veja mais o nordestino ir para São Paulo por conta da seca. O nordestino ir para São Paulo para passear e não para trabalhar de pedreiro, de ajudante de pedreiro, porque nós queremos ser engenheiro, nós queremos ser médico, nós não queremos fazer um trabalho ruim que ninguém gosta de fazer. Eu acho, companheiros e companheiras, que a esperança é a coisa que mais mobiliza uma sociedade. Não é possível um homem ou uma mulher sobreviver se não tiver esperança. Acabou o tempo de dizer que o Nordeste é um lugar que só tem pobre, que aqui no Nordeste tem mais analfabeto, que aqui no Nordeste é o lugar que tem mais mortalidade infantil, que aqui no Nordeste as pessoas não querem mais trabalhar na frente de trabalho, pagar R$30 por mês, tirando terra de um lado ou para o outro lado. Aqui as pessoas não querem mais fazer saque, aqui as pessoas querem ganhar honestamente o pão de cada dia, e por isso nós queremos trabalho. Esse governo que está aí, que não deveria estar aí, não tem noção do que significa a aposentadoria rural para o povo do Nordeste brasileiro. Ele não tem noção do que representa a aposentadoria e a pensão das mulheres pobres. Ele quer acabar e quer cortar pela metade. Se eles não tiverem os ouvidos moucos e quiserem ouvir um conselho, eu queria dar um conselho para eles através desse microfone aqui de Monteiro. Eu queria dizer para eles que só tem uma solução para resolver o problema da Previdência Social. Ao invés de tentar cortar os benefícios do pobre, eles têm que saber que no governo da Dilma e no meu governo, de 2004 a 2014, a Previdência Social e a Seguridade foi superavitária. E sabe por quê? Porque nós geramos 22 milhões de empregos. Sabe por quê? Porque aumentamos todo ano o salário mínimo. Sabe por quê? Porque formalizamos micro e pequena empresa. Sabe por quê? Porque a folha de salário queria 3% ao mês. Então, se eles quiserem ouvir e quiserem criar vergonha e resolver o problema da Previdência, só tem um jeito: é gerar emprego e dar aumento de salário, porque aí a gente vai tornar a Previdência superavitária. Se eles, diplomados, não sabem fazer isso, peça um conselho, que eu sei como é que faz.
companheiros, a matemática é simples. Não precisa ser grande doutor. A matemática é simples. Nós já provamos no primeiro mandato de que o pobre não é problema. O pobre é a solução. O pobre é problema quando ele vira um paria da sociedade, quando ele não tem dinheiro para comprar um quilo de feijão, quando ele não tem dinheiro para comprar um pão, quando ele não tem dinheiro para comprar um chinelo, quando ele não tem dinheiro para comprar um caderno para o filho. Mas dê um pouquinho de dinheiro na mão do pobre e você vai ver, dê 1 bilhão na mão de um rico, vai virar uma conta bancária. Dê 10 reais para o pobre, que vai virar consumo meia hora depois na bodega da sua esquina, no supermercado. E me parece que a elite brasileira, me parece que uma parte dos ricos não querem que o povo pobre tenha acesso a coisas boas. Ah, porque pobre, Ricardo, pobre não tem que comer carne de primeira, pobre tem que comer carne de terceira. Pobre não tem que ir na feira comprar produto fresco de primeira qualidade. Ele tem que depois da meio-dia pegar o resto. Pobre não tem que comer peito de frango ou coxa de frango. Tem que comer pescoço ou pé de frango. Pobre não tem que andar de avião, tem que andar de caminhão. Pobre não tem que estudar em universidade, tem que nascer e morrer analfabeto, porque pobre nasceu para trabalhar. Pois bem, nós aprendemos a dizer para eles: nós queremos estudar na escola técnica, na universidade, nós queremos andar de avião, nós queremos comer coxa de frango, peito de frango, carne de primeira, nós queremos que o nosso filho seja doutor, porque filho de pobre não nasceu para ser apenas pedreiro ou servente de pedreiro, sem nenhum desdém à profissão, mas nós queremos ser médico, engenheiro. E por isso eu fiz questão de citar o Fernando Haddad, porque nunca nesse país os pobres entraram tanto em universidade como hoje, os pobres se formaram em doutor como hoje. E eu tenho certeza que esse Estado nunca recebeu a quantidade de escola técnica e de universidade que recebeu no nosso governo. Uma coisa que eu tenho orgulho, e falo orgulho porque a Dilma era a grande coordenadora do meu governo. E eu digo em todo lugar, Ricardo, eu tinha uma vontade desgraçada de ter um diploma universitário. Mas eu tinha uma vontade, e eu brinco às vezes com os economistas, que eu adoraria ser economista. Porque economista, quando está na oposição, ele sabe tudo. Quando chega no governo, é que a porta entorta o rabo, fica tudo muito difícil para fazer. Pois bem, eu não consegui ter um diploma universitário. Arrumei um vice que também não tinha diploma universitário. E nós já passamos para a história como o presidente e o vice que mais fez universidade na história desse país. A Dilma criou um programa chamado Ciência Sem Fronteira, que era para mandar milhares e milhares de jovens aí fazer pós-graduação no exterior, para a gente começar a exportar inteligência e conhecimento, e não apenas exportar commodities. Eles acabaram. A companheira Dilma, ela criou o Pronatec e já formou praticamente 8 milhões de jovens nesse país. E me parece que isso incomoda uma parte da elite que não quer que isso aconteça. Quando nós criamos o Reúne, era para a gente colocar 18 alunos por sala. Eles foram contra e nós conseguimos aprovar. O ProUni foi uma ideia do companheiro Haddad muito inteligente. Pegar a dívida que as universidades tinham e transformar em bolsa de estudo para a gente da periferia, para os pobres, para os negros, para os índios, poder ter um diploma universitário. Esse país provou que ele pode ser grande. Esse país provou ao mundo.
Nunca esse país foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Índia, na Argentina, no México, na Alemanha. Dava orgulho de ser brasileiro por conta da democracia, por conta da alegria do povo e por conta da confiança. Hoje, as pessoas me contam que quem viaja tem vergonha de ser brasileiro, porque estamos vivendo num país que deu um golpe numa mulher que foi eleita democraticamente. Eu sou um homem que não tenho ressentimento. Eu de vez em quando fico pensando que quando a gente chega a completar 70 anos de idade, a gente não tem mais lugar para guardar ódio. A gente não tem mais raiva. Eu tenho, na verdade, é a vontade de dizer para vocês, para não desanimarem nunca. Eu lembro da minha mãe. Quantas vezes, Ricardo, quantas vezes minha mãe ficava na beira de um fogão, não tinha nada para colocar na panela e no fogo para os filhos comer. E a minha mãe ela nunca desanimava, ela sempre achava que amanhã seria melhor. E eu queria dizer para vocês, vocês sabem o que eles estão tentando fazer com a esquerda nesse país. Vocês sabem o que eles fizeram com a Dilma. Vocês sabem o que eles estão tentando fazer comigo. Pois bem, eu só queria avisar para eles. Só queria dar um recado para eles. É de que, se eles quiserem brigar comigo, eles vão brigar comigo nas ruas desse país, para que o povo possa, na verdade, ser o senhor da razão dessa disputa. Eu digo todo santo dia. Eu digo todo santo dia nesse país. Eu estou à espera de um empresário me denunciar. Eu estou à espera que eles digam se tem R$1 na minha conta, porque se tiver, eu não preciso nem me defender. Eu duvido que algum deles seja melhor ou igual a mim. Duvido. Portanto, eu quero dizer para todo mundo que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país. Eu aprendi a andar de pescoço esticado, não por arrogância, por necessidade de sobreviver. Eu venci os preconceitos nesse país. Eu quero dizer para eles, se vocês querem me prejudicar, pelo amor de Deus, criem vergonha. Não prejudique 204 milhões de pessoas porque querem me prejudicar. Eu nem sei se estarei vivo para ser candidato em 2018. Mas eu sei que os que eles querem é tentar evitar que eu seja candidato. E está longe para definir candidatura. Está muito longe para definir candidatura. Só quando tiver a convenção do partido. Agora, Ricardo, eu quero olhar na tua cara como companheiro. Olhar na cara desse povo. Olhar na tua cara, Dilma, e dizer, eles peçam a Deus para eu não ser candidato. Porque se eu for, é para ganhar as eleições desse país. E voltar esse país a ter alegria, a ter felicidade. E o povo a sonhar com emprego e com salário. Pelo amor de Deus, não prejudiquem o povo brasileiro. O povo não merece a safadeza que ele está sendo vítima. Não prejudique a aposentadoria do povo brasileiro. Não mexe na legislação trabalhista para prejudicar o povo. Porque somente companheiro Ricardo, eu queria terminar dizendo a vocês que saio daqui um pouco frustrado, porque eu pensei em dar um mergulho nas águas do Rio São Francisco. Aí eu fiquei pensando que eles iam explorar e fazer imagem negativa, eu resolvi não fazer. Mas eu queria dizer para eles uma coisa. Essa gente, eles não sabem o sofrimento do povo trabalhador e do povo humilde. Eles não sabem.
Eles costumam dizer, o Lula ganha no Nordeste porque o povo é ignorante. Ignorantes são eles que governam esse país há 500 anos e não aprenderam a cuidar do povo mais humilde. Eu nunca quis tirar nada de ninguém do sul do país. Eu nunca quis tirar nada de ninguém de São Paulo. O que eu quero é que o povo nordestino seja tratado em igualdade de condições. Aqui tem que ter universidade, aqui tem que ter indústria, aqui tem que ter escola técnica, aqui tem que ter mestres e doutores, aqui tem que ter crianças de barriga cheia. É isso que nós queremos. Se isso é o mal e eles não aceitam, pois bem, se prepare, porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas ainda que eu tiver um único minuto, esse minuto será dedicado para levantar a moral do povo humilde e do povo pobre desse país. Um abraço, companheiros, e até a próxima, se Deus quiser.